Hoje foi um trabalho muito mental e muito emocional. Muito, eu não estou dizendo que foi ruim, muito pelo contrário, foi extremamente esclarecedor. Se reconhecer é um processo que deveria ser obrigatório. Porque senão a gente participa do mundo de forma mecanizada, sem saber o que é realmente da nossa essência e sem saber aquilo que a gente faz porque está acostumado ou para agradar os outros, ou porque simplesmente a gente está acostumado. Quando a gente fala sobre trabalhar a expansão de consciência, a gente está falando sempre sobre se reconhecer. Não dá para se reconhecer sem olhar para dentro. Uma coisa que eu ouvi da Ayahuasca é: toda vez que você está olhando para os outros, você não está se curando, você não está olhando para si. E a nossa mente, ela cisma em levar a gente para os outros o tempo inteiro, né? Seja para o lado de luz ou pelo lado de sombra. Como que a pessoa tá? O que eu estou fazendo? O que é isso? O que é aquilo? Como é que eu posso ajudar? Ou como é que eu posso atrapalhar? Dependendo do caso, é mais ou menos nessa vibração que a gente pode ficar. Se a gente se permitir, a gente for com a maré, às vezes a gente faz isso, mesmo sem perceber, porque nós somos sombra. E acessar esse reconhecimento na força da Ayahuasca é entender o que é que nos provoca essa sombra. E dentro dessa provocação, na qual a gente sucumbe. Por que a gente sucumbe a essas provocações? Às vezes por projeção, às vezes porque eu quero que seja desse jeito, sempre pelo ego. Mas como eu falei no começo do trabalho, a gente precisa ter uma visão individualizada das coisas, porque a gente veio aqui com essa missão, entendendo que somos o todo. E isso não é uma obra fácil, porque nada lá fora leva a gente a olhar para dentro. Tudo é fora, tudo é distração, tudo é mecânico. Tudo faz com que a gente olhe para o outro, a gente olhe para as situações, a gente olhe para as coisas, mas raramente a gente consulta nós mesmos sobre como a gente está se sentindo sobre aquilo. E o que aquilo tem de real importância dentro de mim, ou dentro de nós. Esse processo de se reconhecer, ele parte muito desse ponto de vista, da gente começar a interiorizar os assuntos que a gente vive fora, para que a gente não caia numa automatização de energia, de pensamento e de sentimento. Porque aí é o momento que a gente reclama que tudo acontece de novo, só acontece comigo. E aí a gente continua clamando para o universo, sendo que esquecemos que nós somos detentores do poder da nossa própria existência. Tudo aquilo que a gente fala, pensa, sente, cria uma realidade. E dentro dessa realidade é a realidade que a gente vai viver. Então, se a gente não perceber como que a gente está por dentro, vem a realidade fora e mostra para nós. Então não adianta ficar reclamando, mesmo porque reclamar é clamar duas vezes. Quando eu reclamo de algo, é como se eu mandasse para o universo que aquilo acontecesse com força, com muita força. Porque geralmente eu reclamo de algo com sentimento, e aí tá feito. Entender que nós somos mestres do nosso universo, e quando eu digo nosso universo, eu estou falando do nosso interior. É a gente aprender a lidar com isso. Eu falei, acho que foi pra Marina, eu falei, a gente não escolhe os pensamentos que vão aparecer, mas a gente escolhe aqueles que a gente vai olhar, aqueles que a gente vai fortalecer. Essa escolha é nossa. A gente clama tanto e tem tanta mania de querer controlar tudo, mas aquilo que é controlável, a gente abre mão. A gente se coloca à mercê do universo. Como se, imagina, eu tô com raiva por isso, isso e isso. Sim. Mas por que você alimentou? Por que você deu voz a esses pensamentos? A gente tem diversas ferramentas para cancelar esses pensamentos, para se distrair com algo que realmente vale a pena, que vai nutrir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso pensamento, nossos sentimentos. E falar de um trabalho onde é para se reconhecer, não tem como não falar de ego. Porque falar de ego ferido é aquele que se põe como vítima.
Falar de ego curado é aquele que se coloca no centro da situação e domina aquilo que permeia o teu universo interno. A gente não muda ninguém, a gente não muda a situação, a gente não muda o que está fora, mas a gente muda o nosso olhar para com a situação, para com as pessoas e para com o que está fora. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não reconhece esse poder em nós. Se a gente não reconhecer quais são os nossos poderes, aquilo que a gente realmente pode mexer, controlar e diferenciar, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Querendo que o outro mude, que a situação seja mais leve, querendo que as coisas aconteçam na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é ego ferido. Porque o processo de criação, ele vem também com o soltar. É você determinar dentro de você aquilo que você quer e entregar para o universo, sem querer controlar. Porque quando isso sai de mim, isso já não me pertence mais. E é aí que a gente peca. Porque a gente quer controlar o processo do começo ao fim. E às vezes a gente controla e não sai do jeito que a gente quer. Porque a gente tem uma ânsia sempre de tampar um buraco. Um sentimento de falta normalmente. E nesse sentimento de falta, se a gente soubesse suprir, a gente já teria feito. A gente já teria feito há muito tempo. Ninguém sofre porque quer. Ninguém fica obcecado por um pensamento ou por uma situação porque quer. A gente fica porque a gente não percebe qual é o nosso poder diante da situação. Tem coisa que a gente tem que ir lá e fazer. Tem coisa que a gente tem que soltar. Porque se a gente não percebe qual a diferença e onde cabe cada uma dessas situações, a gente entra em sofrimento. A gente quer controlar aquilo que não é do nosso controle e a gente quer soltar aquilo que é nossa responsabilidade. Quando a gente trabalha com a ayahuasca, ela expande a nossa consciência sobre isso. E dentro do tema de hoje, assim como eu falei no começo, a gente trouxe diversas egrégoras do universalismo para trabalhar o nosso reconhecer. Às vezes a gente se reconhece numa egrégora hindu, às vezes a gente se reconhece numa egrégora de caboclo, às vezes a gente se reconhece se olhando no espelho. Cada um tem um caminho. E todos esses caminhos que levam a nós mesmos são sagrados. Toda vez que eu quero monopolizar o caminho dos outros, eu atrapalho o outro e eu atrapalho a mim mesma. Porque ao invés de estar olhando para mim, eu estou olhando para o outro. E isso não tem nada a ver com não ajudar ou ajudar o outro. Estar ou não presente. Porque quando o outro te busca, você olha. Mas e quando ninguém te busca e você só está olhando para fora? O que justifica? As pessoas olham como, olhar para dentro é muito difícil. Só é difícil porque a gente não faz. Porque quanto mais a gente praticar, mais fácil fica. A gente vive num sistema de Matrix que leva tudo a gente para fora. É para fora, é para situações, é para o celular e é uma cobrança em cima disso 100% do tempo. Porque eu sou insuficiente comigo, eu sou insuficiente com os meus relacionamentos, eu sou insuficiente como mãe, como pai, eu sou insuficiente como profissional, eu sou insuficiente. Porque eu acredito sempre que tem alguém me julgando sobre tudo que eu faço. E tem, vocês. Porque a gente adora se medir com a régua do outro. A gente adora achar que sempre dá mais, sempre dá para fazer mais. Às vezes você está esgotado daquela situação ou simplesmente cansado no dia, mas a gente sempre se cobra, podia ter feito mais. E aí, dentro desse sistema, a gente coloca os grandes motivadores, né? Que estão fora. Trabalha enquanto os outros dormem. É assim que é a fórmula do sucesso, não é? Trabalhe enquanto os outros dormem. Faça mais do que qualquer um teria feito. A fórmula do sucesso é ser constante. Constante. Porque se você escolhe um caminho e você desiste, escolhe outro, desiste, você não constrói nada. A constância, o arroz com feijão é a fórmula do sucesso. E se perceber dentro dessa situação. Porque às vezes a gente está vivendo um sonho que foi nosso da adolescência. Hoje já não faz mais sentido. Na realidade que eu vivo hoje, talvez não faça mais sentido.
Mas a gente só vai perceber se a gente olhar para dentro. E a gente só vai se satisfazer dessa mesma forma. Senão vamos continuar insatisfeitos. Às vezes, simplesmente sentar tá ótimo para mim. Mas o mundo está dizendo que eu preciso deitar. Só que a gente não se pergunta se tá bom. A gente vai na boiada. A boiada tá dizendo que tem que deitar, então eu vou deitar. Só que às vezes eu não consigo. Aí o que? Insatisfação. Essa individuação proposta pelo trabalho de hoje, ela vem nesse processo, nesse sentido de se olhe, veja se pra você tá bom. Para de seguir boiadas, que dizem que é o primeiro passo pra gente realmente perder a nossa identidade. Mas essa boiada traz uma falsa sensação de segurança. Se eu tô fazendo o que todo mundo faz, eu tenho uma justificativa. Ah, mas todo mundo faz? Mas todo mundo faz? E aí você perde a tua identidade sobre aquilo que realmente vai nutrir a tua alma, vai nutrir o teu ser. E aí de novo a gente joga a responsabilidade desta nutrição no que está fora. Ah, mas ser advogado dá dinheiro, mas eu sou feliz e me sustento vendendo hot dog. Mas não, todo mundo diz que ser advogado é o que dá dinheiro, hot dog não dá. Aí você vai ver, você ganha muito mais do que o advogado. Muito mais. Em todos os sentidos, porque eu não estou falando só de dinheiro. Você tem liberdade, você faz o teu horário, você trabalha com o que você gosta, você se diverte, você está alimentando as pessoas. Tudo bem que salsicha não é bem uma nutrição legal, né? Mas está tudo certo. As nutricionistas que concordam comigo dizem que a cada salsicha comida, 3 dias a menos na vida. De tanto sódio, de tanta coisa que tem ali dentro. Aí as mães ficam, meu Deus do céu, já dei tanta salsicha pro meu filho. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Que minha filha é louca por salsicha, assim como eu já fui também. Mas e nós? Como que a gente fica nesse barulho? Surdo. Ensurdecido. De tanta informação que tem fora, a gente não escuta dentro. Mas a gente só vai se reconhecer. Porque conhecer a gente já conhece. Mas a gente só vai se reconhecer se a gente se reconectar com nós mesmos. Com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa luz e com a nossa sombra. Porque não adianta vocês tentarem... Eu quero falar uma frase bonita, mas não vai sair. Viver uma espiritualidade tóxica e namastê, onde, meu Deus, é tudo luz. Porque não é. Não é. Não é. Muito pelo contrário. A espiritualidade ela vai fortalecer a tua luz quando você trabalhar a tua sombra. Porque a sombra é aquilo que eu não olho. A sombra é aquilo que eu quero ignorar porque eu sei que está errado. Eu não ignoro aquilo que está certo. Aquilo que está certo está lá, está ótimo, eu convivo bem com aquilo. Mas aquilo que está errado eu renego. E quando eu renego, isso se torna a minha sombra. E tornando a minha sombra, quanto maior ela tiver por negação, mais ela vai me dominar. E é aí que a gente cai numa arapuca que a gente mesmo criou. Porque caiu no conto do vigário, né? Porque ouviu o fora, você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque é assim que representa, porque é assim que faz. E a gente vai lá, faz e não sente. Arcanjo Miguel num trabalho falou assim pra mim, vocês precisam sentir para fazer sentido. Quantas vezes a gente tá caminhando na vida e aí a gente tá bem, externamente tá bem, mas a gente olha pra dentro e fala, cara, mas não tá fazendo mais o menor sentido eu fazer o que eu faço. Talvez o ambiente não me motive mais, o dinheiro não me motive mais, se for um trabalho ou qualquer outra coisa. E aí é o momento da gente cortar. Se não faz sentido, corta. Porque você está alimentando de energia algo que não faz sentido para você. E aí realmente a gente não vai reconhecer o nosso poder. Porque o nosso poder ele brilha quando aquilo nutre a nossa alma. Se não, fica jogando
energia no vazio. Porque se aquilo que você está doando a sua energia é vazio para você, é isso que a gente está fazendo. Então se reconheçam. Eu tenho certeza que esse trabalho abriu muitas portas aí para vocês. Muitas portas de reconhecimento. Mas não para aqui. Isso é um trabalho constante. De avaliação, de autoavaliação, de conexão com a gente, com a nossa essência, com a nossa consciência, com a nossa mente, com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Porque é só assim que a gente vai crescer de verdade. Não é esperando o outro me dizer qualquer coisa. Mas é aquilo que faz sentido pra mim. Beleza, meus amores? Gratidão pela presença de vocês. O trabalho foi surreal. Eu chorei o que eu não chorei fazia tempo. Foi maravilhoso. E eu vi que eu tenho muito trabalho pra fazer. Eu acho que vocês também. Então bora trabalhar. Bora manifestar na vida essa nova verdade que a gente descobriu hoje. Gratidão pela presença de vocês. Até a próxima. Arro!